presidente Lula, durante a campanha eleitoral, prometeu que o brasileiro ia ter picanha no prato, voltar a ter carne no prato. Carne é um dos alimentos que mais está puxando a inflação dos alimentos no último ano, e há uma perspectiva de continuidade inflacionária para esse ano, para alguns dos alimentos que compõem essa alimentação tradicional das famílias brasileiras. O que o governo pode fazer no curto prazo para ajudar a resolver essa situação? Bom, você tem toda a razão, é um problema que está preocupando muito o presidente Lula, porque em 2023 e até meados de 2024, nós vimos muito bem com a questão do preço de alimentos. Estava caindo bastante em função de vários fatores, né? O primeiro deles, a produção agrícola brasileira em 2024 foi muito boa, né? 2023, perdão, foi muito boa. Depois nós tivemos uma queda do dólar no começo do governo bastante significativa. O dólar que começou o ano de 23 em 5,30, 5,40, caiu para menos do que R$5, chegou a 4,70, né, em 2023 ainda. E depois nós começamos a ter alguns problemas importantes. O primeiro deles foi o comportamento do Banco Central americano. O Banco Central americano tinha uma previsão de começar cortes significativos de juros a partir de março do ano passado. E por razões domésticas, superaquecimento da economia americana, o Banco Central americano não cortou os juros como estava previsto. Isso fez com que o dólar se valorizasse no mundo muito fortemente. E particularmente no segundo semestre do ano passado, o dólar passou por uma valorização em relação a muitas moedas, dentre as quais o real. Não apenas. O peso mexicano desvalorizou muito, o real desvalorizou. E nós tivemos alguns problemas domésticos. Nós tivemos seca no Centro-Oeste, nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, que afetou a produção agrícola. Então nós imaginamos que este ano, em função da safra, que vai vir muito boa, pelo menos é o que todas as projeções sugerem, ele está vindo muito forte a produção agrícola, e com uma acomodação do dólar num patamar mais baixo do que o previsto pelo mercado, os preços dos alimentos tendem a se acomodar, ainda num patamar elevado, até que a produção corrija essa distorção de preços e ele volte ao patamar mais adequado. Além disso, um terceiro fator, a renda das famílias teve um aumento muito significativo em função do aquecimento da economia brasileira. O Brasil vem de um longo período de crescimento baixo, mas nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, a economia brasileira cresceu em 2 anos quase 7%. Cresceu 3,2% em 2023 e as estimativas é de 3,5% a 3,6% em 2024. Isso é um crescimento que há muito tempo não se vê. Desde do final do segundo mandato do presidente Lula, não se vê um crescimento tão forte. Então a demanda por produtos agrícolas aumentou no Brasil e, em virtude da abertura de mercados internacionais para a produção brasileira, também a demanda do mundo pelos produtos brasileiros aumentou. Então a produção brasileira não caiu, mas a demanda por produtos brasileiros aumentou. Então você teve todos esses elementos combinados, dólar, clima e demanda, que afetaram o preço dos alimentos. Tudo isso, no nosso entendimento, tende a se acomodar daqui para frente.